era a seguinte, né? Os aparelhos elétricos que funcionam ligados às tomadas usualmente trabalham nas voltagens, né? No Brasil, voltagem comercial, 110 ou 220 volts, aí na linguagem bem popular, que não necessariamente é exatamente esse valor, tá? A voltagem, que é a diferença de potencial de trabalho de um aparelho, representa o quê? Né? A gente fala muito, né? Observa muito que as pessoas falam em 110 e 220 volts, mas exatamente o que significa esses 110 e 220 volts, eu percebo que muitas pessoas têm dúvida, né? Então, por isso aí a pergunta para ver o quanto que vocês sabem o que isso significa, tá? Então, as opções eram, primeiro, determina a corrente elétrica que vai passar pelo aparelho, ou a quantidade de energia elétrica por unidade de carga elétrica que vai circular pelo equipamento, ou a potência que será consumida, a temperatura a qual estará sujeito o aparelho, ou o consumo energético do aparelho. O que significa a voltagem, né? Nós tivemos aqui nessa primeira questão 15 pessoas que acertaram, né, dos 30 que responderam, metade acertou. Depois, 8 optaram pela primeira, 6 pela terceira e apenas um dos 30 pela última. Tá? Voltagem é corrente por unidade de carga. Tá? Então, se vocês pensarem na definição do que é um volt, deixa eu já apagar aqui para começar. Tá? Volts é uma unidade do sistema que é Joule por Coulomb. Tá? Então, aqui é a energia que é medida em Joule no sistema internacional por Coulomb, que é a unidade de carga elétrica. Então, 110 volts significa 110 joules de energia para cada coulomb de carga elétrica. Por isso, quando você tem um aparelho elétrico, né, um aparelho que funciona conectado aí numa DDP de 110 volts, se você conectar esse aparelho no 220, o que vai acontecer? As cargas elétricas que vão circular aqui vão ter o dobro de energia que necessitam, e no aparelho a ideia é que as cargas elétricas têm energia suficiente só para circular e chegar aqui exauridas, sem energia nenhuma, daí de novo elas são energizadas e voltam a circular. Se você fornecer 220 volts, o que acontece? Elas vão gastar só metade da energia, vão chegar aqui energizadas, e isso vai dar a chamada sobrecarga no circuito, né? E aí uma sobrecarga, em geral, traz várias implicações, como aquecimento, etc., etc., que normalmente danificam aí o aparelho. Por isso, os aparelhos mais modernos têm algum tipo de proteção que queima, né, que é danificada antes do aparelho ser danificado, que é o papel aí comum dos fusíveis, né? Então, resposta correta seria aqui, né, a quantidade de energia elétrica por unidade de carga elétrica que vai circular no equipamento. Tá? A voltagem não determina necessariamente a corrente elétrica, né? Porque o que vai determinar a corrente elétrica que vai circular num aparelho é a voltagem e a resistência que ele tem, né? Então, não é só a voltagem que determina a amperagem. A potência consumida depende de outros fatores, tá? Depende de quanto de
carga de energia e do tempo também, que a gente vai ver aí um pouco mais adiante esse conceito de potência e de consumo de energia elétrica, mas eu vou adiantar um pouquinho esse assunto aqui, tá? Olha só. Quando a gente fala em potência, seja mecânica, seja elétrica, potência é sempre variação de energia por tempo, tá? Então, o carro, por exemplo, mais potente, potência efetiva, é aquele que atinge a maior velocidade, porque a energia cinética de um carro é metade da massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, o carro que atinge a velocidade mais alta com o menor tempo é aquele que tem a potência mais alta. Por outro lado, um aparelho elétrico de alta potência, vamos pensar, por exemplo, num chuveiro elétrico, num curto espaço de tempo, ele consegue uma grande variação de temperatura da água. Então, ele fornece uma energia grande em pouco tempo, por isso é um aparelho de alta potência, tá? Já a energia consumida, né, a energia pela qual a gente vai pagar, ela é medida, uma das maneiras é potência consumida pelo aparelho vezes tempo de uso. Por isso, chuveiros elétricos usados aí, especialmente essas duchas mais modernas, da faixa de 6 quilowatts, elas custam caro, um banho custa caro com ela. Ô, Matheus, pode perguntar. Se quiser perguntar pelo teclado também, tudo bem. Ô, professor, bom dia para todo mundo aí. Ô, professor, tava falando da potência dos carros, né? Agora ali. Eu queria saber, por exemplo, assim, ó, se um carro 1.4, dando um exemplo, for mais forte que 1.6, né? Isso pode acontecer e influencia em alguma coisa na potência? De uma marca, Mas alguma coisa? forte você diz em termos de quê? De Ser motor? mais rápido, ser mais rápido, por exemplo. Ó, por exemplo, professor, eu já vi caso de gente falar, né? Até quem revende e tudo mais, quem conhece bastante de carro, falar que, tipo assim, ó, faz de 0 a 100 tipo, 8 segundos. Aí o outro que é um pouquinho mais fraco faz, tipo, sei lá, dando exemplo, assim, de 0 a 100 a 6 segundos. Isso é uma medida, né, bastante usada pela indústria automotiva para comparar carro esporte. Agora tem um porém, depende também do peso, tá? Da massa do carro. Porque a energia cinética é massa vezes, né? Então, existe a potência do motor e a potência efetiva, que é a medida pela energia cinética, tá? O que se fala, o que é muito interessante é ver a relação entre a potência efetiva, medida pela energia cinética, e a potência do motor. Agora, o 1.4 que a gente usa, 1.6, ele tem a ver com o quanto de combustível que é injetado por estouro da câmara, entendeu? É uma medida que você pode ter, às vezes, um carro 1.6 ou até 1.4, que ele atinge velocidades altas mais rápido que um carro 1.8, dependendo aí da massa dele. Por exemplo, se você pegar um carro da Nissan, o March, que ele é 1.4, ele é um carro muito pequenininho, é um carro muito leve. Um carro daquele com motor 1.4 de alumínio, ele é muito rápido. Agora, se você pegar, por exemplo, um carro mais pesado, com motor não de alumínio, com motor com bloco, né, tradicional, com motor 1.6, ele vai ficar mais lento. Então, depende muito dessa relação, potência e desempenho, né, que não é só a potência do motor, é o quanto que ele consegue traduzir
em movimento, e aí tem a ver também com o design do carro, com o material do qual ele é feito. Então pode sim, você pode ter um carro 1.6 que é mais lento que 1.4, ou até um carro 1.4 que é mais rápido, mais ágil que 1.8. Se você pegar aqueles carros tipo o Opala, que era 4.1, ele não atinge uma velocidade de 100 km por hora em pouco tempo, em relação a um carro muito mais leve de hoje, que tem aí um motor 1.4. Agora, quando você pega um carro que foi planejado, que foi desenhado para um motor 1.6 ou 1.8 e simplesmente adapta nele um motor 1.0, ele fica muito lento. A gente tem alguns exemplos aí no Brasil. Tinha um carro que era o próprio Palio, ele tem esse problema, né? O Palio não foi projetado para trabalhar com motor 1.0. Ele é um carro relativamente pesado. E aí, quando você coloca um motor 1.0 nele, ele vira uma carroça. E não necessariamente ele vai ser econômico, viu? Ainda tem esse detalhe. Então, só esse 1.4, 1.6 litro de injeção não garante nada. Era respondi a tua pergunta, Matheus? Ou você ficou com alguma dúvida ainda? Não, professor, perfeito. Tá? Obrigado. É. Alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Vamos para a segunda questão, então. Tá. As redes de transmissão de alta tensão, aquelas torres de energia, né, elas têm uma área de segurança em torno delas, né, a gente não pode chegar ali, o recomendado é 33 metros, normalmente, né, as pessoas não devem circular nem permanecer ali, só o pessoal que vai fazer manutenção é que pode ficar ali, é uma área perigosa, né. E aí, qual é o motivo principal para essa área de segurança? É a possibilidade de um cabo partir e eletrificar o chão, é a possibilidade que a torre de transmissão tombe. Se alguém tocar no metal da rede de transmissão, pode ser eletrocutado. É para evitar que alguém faça uma ligação clandestina. Já pensou? O cara liga lá em 10.000 volts, olha que beleza. Ou ao campo magnético criado em torno dos cabos devido à passagem da corrente elétrica. Vamos ver o que vocês responderam. Deixa ele dar uma atualizada aqui. Ei, toda hora ele tá saindo hoje. A Fatec resolveu bagunçar o meu coreto aqui. Grande maioria acertou. Campo magnético, isso mesmo, tá? Todos esses outros riscos aqui, eles existem, né? Mas o principal é o campo magnético, tá? Uma pergunta que normalmente não tem um percentual de acerto tão bom assim. Gostei de ver, viu? O que acontece, gente? Toda vez que eu tenho uma carga elétrica em movimento, essa carga elétrica gera em torno dela um campo de indução magnética, por isso tem esse nome. Tá? Então, se eu tenho um cabo de transmissão de alta tensão, em torno dele eu tenho um campo magnético, e aí quanto maior for a intensidade da corrente elétrica e alguns outros fatores, eu vou ter um campo magnético circular em torno desse fio. Tá? No caso da alta tensão, a distância considerada de segurança é de aproximadamente 30 metros. Tá? E aí você pode me dizer, mas eu posso circular ali, o pessoal que faz manutenção circula ali em torno e não sente nada? Não sente. Tá? A exposição prolongada a um campo magnético desse tipo, ela pode causar, e normalmente causa, danos cerebrais. Por quê? O nosso cérebro é um equipamento, né, que funciona na base de impulsos elétricos. E ele tem seu campo magnético, ele tem seu campo elétrico. Né? E aí o campo magnético
do fio interagindo com o campo magnético do nosso cérebro em longos períodos, ele causa danos ao nervo óptico, ele causa irritação e ele pode até causar câncer. Por isso, aquelas pessoas que invadem essa área de segurança, né? Aqui na região eu nunca vi isso, mas no Rio de Janeiro é terrível, o pessoal invadia isso aí para construir residência, né? Tinha gente morando nessa zona de segurança. Essas pessoas vão ter problemas, certamente vão ter problemas de saúde. Tá? Com uma exposição tão prolongada, né? Dormindo ali embaixo ou do lado, elas vão ter problemas de saúde. E vão ficar com aquela coisa, eu durmo ali, eu moro ali e não sinto nada. Não sente porque esses efeitos não vão aparecer, normalmente não vão aparecer em poucos dias, vai levar um tempo longo para aparecer, mas vão aparecer sim, tá? Não tem como. Todos os equipamentos eletrônicos que são vendidos legalmente no Brasil, eles passam por um processo de homologação que, dentre outras coisas, ele mede qual é o campo magnético que o aparelho gera e ao qual ele expõe as pessoas, né? Então, se vocês se derem ao trabalho de ler os manuais mais técnicos, vão ver, por exemplo, que uma tela tem lá uma distância considerada segura para que você use aquela tela, de televisão, de computador, né? Essa distância, ela é medida com base no campo magnético gerado, né? Você tem que colocar o teu nervo óptico a uma distância segura do campo magnético, porque esse campo magnético, a intensidade dele cai com a distância, né? Então, o equipamento, ele tem lá a informação de se você deve ficar 1 metro e meio, né? As televisões mais antigas com tubo de raios catódicos, né? TV lá com tubo de imagem, popular tubo de imagem, o nome técnico daquilo é um tubo de raios catódicos. Aqueles raios catódicos, eles projetavam na nossa direção, levando o campo magnético deles. E por isso assistir uma TV daquele tipo a uma distância inferior a 2 metros, ou 1 metro e meio, dependendo da tecnologia, é considerado não seguro. Tá? No caso das telas de LCD, esse campo é menor, e aí a exposição é menos arriscada. Mas todo aparelho, você ligou um fio na tomada, tem corrente passando por ali, se você tiver um equipamento sensível, você vai medir um campo magnético em torno dele. Tá? Alguma dúvida? Aslan, pode perguntar, Aslan. Professor, a minha dúvida é com extensão. A extensão ligou na tomada ali, ela estando enrolada, gera algum campo eletromagnético ali? Sim, E esse sim. campo tem algum risco? Normalmente o mesmo risco que você teria com o equipamento, né? Essas extensões mais extensões prontas, né? Vendidas com selo do Inmetro e tal. Cuidado com as gambiarras, né? Se você pegar um fio que não foi feito para ficar desprotegido, para ficar como fio externo, ele pode, inclusive, ter um aquecimento, tá? Agora, depende do que você vai fazer, tá? E depende de onde você vai aplicar isso. Por quê? Existe uma coisa chamada blindagem magnética. Isso é muito importante na indústria, especialmente, tá? Na nossa casa, né, no nosso lar em geral, a gente não tem materiais com grande risco de pegar fogo com uma pequena centelha elétrica, tá? Mas dentro de algumas áreas da indústria, o risco de incêndio é muito alto e de explosão por centelha. E aí, lá os equipamentos têm que ter um nível de blindagem magnética muito mais alto, né? Então, quem for, por exemplo, em área de pintura ou de manuseio de produtos químicos altamente inflamáveis, industrial, lá os equipamentos, até um simples laptop comum,
ele é extremamente perigoso e proibido de ser usado ali dentro. Celular, então, nem pensar. Os equipamentos eletrônicos que eles são usados nessas áreas, eles ficam ou dentro de caixas de blindagem magnética, para evitar que o campo magnético dele interaja com os equipamentos em torno, ou então eles são equipamentos já especiais que têm essa blindagem internamente. Tá? Por exemplo, por que é proibido usar o celular no posto de gasolina? Qual é o risco? O contador ali, todo o maquinário, né, do aparelho lá que puxa o combustível e joga para dentro do seu carro e faz a contagem de litros e computa lá o que você tem a pagar, é um aparelho elétrico. Né? E como todo equipamento eletroeletrônico, ele tem um campo magnético em torno dele. O campo magnético do celular, ele interage com esse campo e ele pode prejudicar o funcionamento. Inclusive, aleatoriamente, ele pode fazer com que o valor a pagar fique mais alto ou mais baixo, dependendo de como ele interage. Por isso que é proibido. Na verdade, é proibido porque pode prejudicar as duas partes. Tanto você pode pagar mais do que consumiu, quanto você pode pagar menos do que abastecer o tanque. Porque é um campo magnético interagindo com o outro. Tá? Existem alguns estudos mostrando que os campos magnéticos dos celulares, eles interagem, né, com o nosso cérebro, interagem também com outros equipamentos. O pessoal que tem marca-passo tem algumas restrições, fala-se muito que eles deveriam usar o celular só com os fones à distância, para não chegar tão perto do marca-passo, porque os riscos não são todos conhecidos ainda, né? Afinal de contas, não tem 30 anos que nós começamos a usar os celulares de maneira tão intensiva, e os estudos são feitos para exposição de curto prazo, mas em longo prazo, uma criança que nasce hoje já tem acesso a um celular, eu não sei qual vai ser o efeito disso quando ela tiver com 30, 40 anos. Ninguém sabe, a gente vai descobrir quando essa geração chegar lá. Tá? Um que não se deve fazer é trabalhar com uma extensão enrolada. Tá? Tem gente que pega a extensão, faz assim para encurtar, e aí, né, especialmente se for uma extensão para uma furadeira elétrica, para algum equipamento que puxe mais, por quê? Quando o fio está esticado, o campo magnético gira em torno dele, como se fosse uma espiral. Quando você enrola o fio, você criou uma bobina aqui, o campo magnético vai ficar assim. E ele vai ser mais intenso. Então, isso aqui, se estiver próximo de algum equipamento eletroeletrônico, ele pode interferir, sim, no funcionamento. Tá? Então, dependendo da área, não é recomendável. Por exemplo, você fazer isso aqui para usar uma furadeira elétrica não é nada recomendável, o campo vai ficar muito alto. Tá? Agora, o organizador de fios para computador, caixinha de som, microfone, não é problemático. Vai acontecer isso aqui, do mesmo jeito, mas o campo magnético aí, ele é baixo, tá? Ele está bem inferior ao limite de segurança. Tá? Quando a gente vai fazer algum exame de imagem, os médicos deveriam sempre perguntar, até mesmo raio-x, quantos daquele tipo de exame você fez no último ano. Né? Ele deveria fazer isso para saber se você pode ou não fazer, porque a gente tem aí uma dose de segurança de radiação anual, que é calculado em base anual. Então, quantas ressonâncias magnéticas uma pessoa pode fazer por ano? Lá é radiação magnética. Você tem um ímã ali no aparelho de ressonância que ele é de aproximadamente 5 a 6 vezes o campo magnético da Terra. Não é um campo magnético baixo ali, né? Então, você não pode fazer 10 ressonâncias no ano. Claro que os aparelhos de hoje são mais seguros, eles têm uma blindagem, etc. Tem uma série de coisas
que melhoraram bastante, o próprio raio-x também, né? Existem equipamentos de raio-x hoje que têm um risco tão baixo que o dentista nem precisa se preocupar muito com a proteção de base de chumbo, né? Mas os aparelhos mais antigos tem que colocar um roupão, o próprio dentista vai para trás de uma paredinha, né? Porque ele tem uma radiação maior, tá? Respondido? Ficou ainda Sim, alguma... professor, obrigado. Sim? Ok. Terceira questão fala das lâmpadas atuais, as lâmpadas de LED. Por que que elas são mais eficientes que as lâmpadas fluorescentes? E nem se fala, nem se compara aí com as lâmpadas que nos fabrica mais no Brasil, que são aquelas de filamento, tá? As lâmpadas LED são consideradas mais eficientes porque elas conseguem gerar maior quantidade de energia luminosa a partir do menor consumo de energia elétrica, ou porque são mais eficientes em transformar a energia elétrica em energia luminosa, ou porque não é verdade que as lâmpadas LED sejam mais eficientes, ou porque elas são capazes de criar energia a partir da energia elétrica. Ninguém cria energia nenhuma, nem gera, você só transforma, né? Emitem um tipo de luz que demanda menos energia para ser gerada, também não é verdade, tá? Elas são mais eficientes porque elas são mais eficientes em transformar energia elétrica em energia luminosa, elas têm menos perda, tá? Então a resposta correta aqui é a que aparece em segundo lugar, tá? E a maioria caiu no conto da número 1, né? Ficou bem dividida, né? 12, 9 e 9. Vamos analisar então o que acontece numa lâmpada. O objetivo de uma lâmpada é iluminar, né? O objetivo para o qual uma lâmpada foi feita é luz. Luz é medida em iluminação, é medida em candela, CD, tá? A lâmpada consome energia elétrica, então a lâmpada é uma caixa preta, né? Um aparelho que tem como input energia elétrica, a lâmpada elétrica, né? E tem como saída luz, que é onda eletromagnética de uma determinada frequência, numa faixa aí que é a faixa do vizinho, tá? Quanto maior for a produção de luz em relação à mesma energia elétrica, melhor. Então, por exemplo, uma lâmpada de filamento potência de 100 watts, ela é equivalente, né, a uma lâmpada fluorescente de 15 watts, né? E essa relação é menor ainda quando você vai para o LED. O LED dá aproximadamente um terço disso, tá? Não estou colocando aqui valores exatos, só para a gente ter uma noção. Por quê? O que significa LED? Alguém sabe? A sigla vem do inglês, mas fortunadamente em português a gente consegue ter aí uma tradução que não muda a sigla. É luz emitida por diodo. Então, diodo é um componente eletrônico que tem a capacidade de receber energia elétrica e fornecer luz. Por que a lâmpada de filamento era tão pouco eficiente? A lâmpada de filamento de tungstênio, que era a que a gente usava, que é a lâmpada do Thomas Alva Edison, qual era o funcionamento dela? Eu conectava um polo aqui, outro polo aqui, corrente elétrica circulava por ela, tá? Girava, voltava.
E, devido ao choque entre os elétrons e, né, as cargas elétricas circulando e as moléculas do tungstênio, cada vez que um elétron se choca com uma molécula de tungstênio, ele desacelera. Quando ele desacelera, ele joga para fora a energia dele na forma de energia luminosa. Tá? Esse era o processo. O problema é que a perda energética nessa transformação, especialmente por aquecimento do filamento, era tão grande que esse negócio aqui tinha uma eficiência melhor como aquecedor do que como lâmpada, né? Então, um processo pouco eficiente no sentido da relação entre o consumo de energia elétrica e geração de energia luminosa. Alguém sabe como funciona a lâmpada fluorescente? Lâmpada fluorescente fica mais fácil, né, chamadas que surgiram como lâmpadas econômicas, fica mais fácil se a gente pensar naquelas do tubo, né, aquelas que são muito comuns aí em cozinhas, em áreas grandes, né? A própria Fatec, lá a gente tem muita lâmpada fluorescente, aquele tubão. Ela tem um polo negativo, um polo positivo. Você liga isso na fiação, né? Liga isso na corrente, na rede elétrica. E aí, o que que acontece? Alguns elétrons circulam por aqui devido a essa diferença de potencial que tem nos polos. Dentro dessas lâmpadas existem gás rarefeito. O que que significa isso? Existe um gás em pouca quantidade, em baixa quantidade. O que acontece? O processo não é tão diferente assim, né? Os elétrons que estão circulando, eles se chocam com as moléculas do gás, são desacelerados nesse choque e emitem energia luminosa. Tá? A diferença é que, como essas moléculas estão soltas aqui dentro, elas não são em estados, a gente chama de estados ligados, como no filamento de tungstênio, né? E esse choque ele gera muito menos aquecimento, muito menos calor e mais energia luminosa. Por isso essas lâmpadas elas são muito mais econômicas do que as lâmpadas de filamento, têm uma durabilidade maior, mas tem que se tomar um cuidado com rompê-las, porque esse gás que está aqui dentro não é um gás amigável para a gente, tá? Por isso, muito cuidado quando uma lâmpada dessa se rompe, né? E o LED? O LED é um componente eletrônico, o LED, né, tá baseado no diodo. O diodo permite que corrente circule só numa direção, e alguns desses diodos, ao receber essa energia luminosa, por um mecanismo aí que a gente não vai estudar nessa disciplina, precisa conhecer um pouco do comportamento quântico da matéria para entender, né? O diodo já é um componente que só tem explicação científica na mecânica quântica, tá? É um componente quântico. Ele emite luz a partir dessa entrada de energia com uma eficiência muito grande. Tá? A perda dele, né, a energia que é transformada em outra coisa que não luz é muito pequena, por isso as lâmpadas de LED esquentam pouco, eficientes e podem... a lâmpada fluorescente, não, só se você ficasse muito perto dela, mas o campo é baixinho, tá? O que elas podem causar de dano à saúde é no caso de ruptura, Matheus. O gás que sai delas não é bom e aquele pozinho que elas têm dentro, que é baseado em fósforo, tá? O problema daquele pó é o seguinte: a luz emitida aqui na lâmpada fluorescente, no geral, ela está na faixa do verde, tá? A luz que é emitida aqui no choque
com o gás, ela é verde. E aí, é perigoso isso, viu? Para fazer cerol, eu acho nada recomendável, porque ela tem, se você tivesse essa lâmpada transparente, você veria um feixe verde aqui dentro, tá? E aí, quando essa luz verde, normalmente verde, tá? Ela passa pela parede, ela encontra aqui uma camada de produto químico que tem a capacidade de absorver luz verde e emitir luz branca. Então, aqui a luz entra verde e sai branca, né? Ele muda aí, ele absorve uma frequência e devolve várias frequências. E esse pó não é amigável para a gente, viu? Esse pó, ele traz riscos para a saúde. Então, usar esse tipo de lâmpada, né, o vidro dela, triturar para fazer cerol, tem dois grandes riscos. O primeiro é quando você quebra o gás que sai. Ele não deve ser inalado. Manusear isso aqui implica que você está triturando esse pó também, e aí se ele for em contato com a pele, ele não gera grandes problemas, mas se ele for ingerido, a criançada não lava a mão, passa a mão na boca, passa a mão no cerol, depois na boca, não é uma coisa aconselhável não, viu? Eu acho bem perigoso. Tá? Tudo bem, gente? Respondida a pergunta, mais alguém quer fazer pergunta? Pelo chat, pode ser pelo microfone. A de LED eu não entendi. O LED é um diodo, tá? Diodo é um componente eletroeletrônico e a explicação de como ele transforma energia elétrica em luz é uma explicação que está lá dentro da mecânica quântica. É um processo um pouco mais complicado, tá? Mas a ideia é, o que é a lâmpada LED? Ela tem diodos, vários diodos dentro dela. O diodo, ao receber luz elétrica, energia elétrica como input, ele transforma isso, ele devolve isso como energia luminosa. O processo quântico, ele é essencialmente o seguinte, tá, para vários equipamentos, para várias situações, né? Imagine o seguinte, você tem lá como fica colorido, legal. Olha só, vamos imaginar um modelo bem simples de átomo, tá? Eu tenho aqui o núcleo com os prótons e nêutrons, tá? E tenho os elétrons circulando. Esse é um modelo mais visual do que real, tá? O átomo não é exatamente assim, mas é um modelo que serve bastante aí. Né? Quanto mais complexo, mais pesado for o átomo, maior a quantidade de elétrons, tá? Então, e aí ele vai ter elétrons mais e mais distantes do núcleo. O que acontece aqui, do ponto de vista quântico? Né? Quando eu forneço energia elétrica para um material como esse, essa energia é absorvida por um elétron. Vamos dizer que seja esse daqui, tá? Esse elétron está aqui na camada dele de valência natural, e aí ele absorve energia elétrica. O que acontece? Ele vai fazer o que a gente chama de salto quântico. Ele vai desaparecer daqui e vai para uma camada de energia mais alta, para cá. Só que, naturalmente, ele não fica aqui. Tá? O que ele faz? Como a natureza sempre busca um estado de equilíbrio energético, ele desaparece novamente daqui, que é o chamado salto quântico, e volta para cá, que é o local de origem dele natural. Ao fazer isso, ele joga fora
a energia que fez com que ele saísse daqui e fosse para lá, que é uma energia luminosa, tá? E aí a questão da cor é do estímulo, né? Dependendo do material que está sendo usado aqui, ou da dopagem, tá? O que que é dopagem? Eu pego um material e introduzo nele átomos de outro material. Então, tem uma série de composições que pode ser feita. Para quê? Para que eu gere as cores, porque essa energia emitida, ela tem uma frequência, tá? E o que determina a cor da luz que a gente enxerga é a frequência dessa luz, tá? Um exemplo muito comum é quando a gente vê o arco-íris, o que que acontece? No vácuo, no espaço, todas as frequências luminosas têm a mesma velocidade, tá? Se estiver no espaço, velocidade da luz no vácuo. Quando elas passam por um meio material, que pode ser aí o material de um prisma ou uma gota de luz, o que que vai acontecer? Essas frequências, elas vão mudar de velocidade, vão ficar sempre mais lentas, mas algumas mais lentas e outras menos. E aí por isso que elas se separam e você vai ver as cores do arco-íris aqui, tá? Então, a cor depende da frequência. E aí depende do material que eu vou usar aqui, tá? No fundo, pense no seguinte: quando você enxerga alguma coisa, e você enxerga alguma coisa com cor, aquele material recebeu luz branca. Luz branca significa todas as cores misturadas, todas as frequências. Se você enxerga amarelo, por exemplo, como naquela faixa que é pintada lá nas estradas, aquela tinta ali, aquele material, tem a capacidade de absorver todas as frequências, exceto o amarelo. O amarelo, ele devolve, tá? Quando você vê um objeto absolutamente preto, né, por que que a roupa preta esquenta? Porque ela não devolve, ela absorve toda a energia luminosa. E quando você vê alguma coisa branca, né, uma luminária branca, um pedaço de plástico branco, aquele material ele tende a esquentar menos quando ele é exposto à radiação solar, porque ele reflete tudo. Ele não absorve, aí ele aquece pouco. Por isso que as roupas brancas são mais indicadas, roupas claras, né, são mais indicadas para os dias mais quentes, e as roupas escuras não são recomendadas porque elas aquecem muito, elas absorvem muito, tá? Mas o LED aí, o material que é colocado para dar as cores, ele responde ao estímulo fazendo isso, tá? Depende aí do material que está lá dentro e o quanto que ele responde, que é totalmente diferente da tecnologia do tubo, tá? O tubo de raio catódico, né, dos cátions, o tubo de raio catódico, o que que ele tinha? Ele tinha um canhão de partículas que acelerava aí as cargas elétricas, e aí, para entrar no tubo, na entrada do tubo, elas passavam por um campo magnético que separava elas, tá? E aí, a partir dessa separação de cores, é que existia aí toda a tecnologia para transformar isso em imagens coloridas, tá? Então, é um funcionamento totalmente diferente da tela de LED e da tela de LCD. No LCD, aí é o cristal líquido que vai formar as imagens com estímulo elétrico e tal. O LED é esse mecanismo quântico aqui de absorver energia e devolvê-la ou não, né? Ele também pode absorver e devolver isso na forma de calor, né? No caso do LED, ele não esquenta porque são usados materiais que não devolvem na faixa térmica, devolvem na faixa luminosa, tá? A pergunta foi do Anderson. Respondido, Anderson? O professor, Sim?
No caso das lâmpadas fluorescentes, o que a gente está vendo seria o plasma, então. Não, ela não está no estado plasmático ainda, né? O estado plasmático ele tem uma energia mais alta. Por exemplo, o fogo está no estado plasmático, né? Quando você risca um fósforo, o que é o fogo? Você levou o ar em torno ali do palito ao estado de plasma. Entendi. Aqui, no caso da lâmpada fluorescente, você tem realmente uma circulação de cargas elétricas, só que ao invés de elas estarem circulando num fio, elas estão colidindo contra um gás, e esse gás é um gás rarefeito, tá? No estado plasmático, inclusive, você não conseguiria deter só com a parede, tá? Para deter um plasma, você precisa de um campo magnético em torno dele, né? Tanto é que a Terra, ela tem um cinturão magnético que é responsável por deter a atmosfera, e a gente tem a maior parte aí da atmosfera terrestre, na parte mais alta, no estado plasmático, plasma frio, né? O próprio Sol, tá? O Sol é um grande plasma e ele tem um cinturão magnético que é o que mantém. O Sol não tem nada de sólido, ele é todo plasma, né? E por que que o Sol não desintegra como normalmente um plasma faz? Porque tem um campo magnético em torno dele que mantém ele preso ali, né? No caso da Terra, o cinturão é o cinturão de Van Allen. Por isso que o pessoal aí do grupo de rock colocou o nome de Van Allen, é o nome do cientista que estudou e descobriu a existência desse. Não sei se ele descobriu, mas foi o cara que mais estudou esse campo magnético que mantém o ar que a gente respira por aqui, né? Por que que o ar não vai embora? Porque o campo magnético segura ele, tá? Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Pergunta número 4. A maioria acertou, legal. Então, 3, 8, 10 pessoas, então 2/3 acertou, 1/3 não acertou. Vamos visualizar a pergunta número 4, então. Pergunta número 4 é o seguinte: qual das afirmativas a seguir sobre a luz visível ao olho humano é totalmente correta? A luz visível é uma onda eletromagnética cuja frequência vai do infravermelho ao violeta. Infravermelho e violeta está certo, mas terahertz está totalmente errado, né? Tá? A luz visível é uma onda mecânica? Não. A luz visível é um tipo de energia cósmica? Não. Peraí, o que eu fiz de errado aqui? A luz é uma corrente elétrica muito sutil? Não. A luz é uma corrente elétrica muito sutil formada? Também não. Na realidade, aqui está errada a unidade, eu tenho que rever isso aqui, tá? Mas vocês devem ter marcado essa, tudo bem. Tá? Então, de fato, ela vai do infravermelho ao violeta, ok. Preciso só rever ali a unidade. Peraí, não, tá certo, desculpa. Falei besteira. Eu falei em frequência, né? Deixa eu voltar aqui na pergunta. 3, 4. Frequência, tá ok. 400 terahertz, tá certo. E não um comprimento, tá. Então, é uma faixa de onda eletromagnética a qual o nosso olho humano é sensível, tá? Existe onda eletromagnética abaixo disso e acima disso, mas o nosso olho ignora, tá? Aí uma curiosidade, tanto o olho humano quanto o ouvido humano, ele é um equipamento, estranho chamar o olho de equipamento, né? Mas é verdade, em que ele só capta uma banda de frequência. Então, qual é o papel do nosso olho, né? Ele recebe vários estímulos, tá? Alguns ele ignora, alguns ele capta e transforma em pulsos elétricos. Esses pulsos elétricos
vão ser transmitidos para o cérebro, né? Os neurônios, né, são as células que fazem essa transmissão de pulso elétrico, e lá no cérebro esses pulsos elétricos vão ser organizados formando imagens, tá? Então, podemos não ver coisas que existem? Sim, o tempo inteiro. Tem um monte de coisas que a gente não enxerga, né? Não são visíveis a olho nu, não só pelo tamanho, porque aí nós temos o poder de resolução da nossa lente, que a gente tem uma lente aqui no olho natural, como também pode existir alguma coisa que está numa faixa de frequência de emissão que a gente não enxerga, simplesmente. Por exemplo, nós não vemos, quando um ferro elétrico está ligado, a gente não vê ele ficar vermelho. É porque ele está emitindo ali numa faixa de frequência inferior àquela que a gente vê. Por isso que aqueles radares ou os óculos, né, para enxergar por temperatura, porque eles estão enxergando alguma coisa que o olho humano não capta. Qual é o papel dele? É transformar isso em algum sinal que o olho humano seja capaz de detectar. Pode perguntar, Matheus. Matheus Pastorelli, está com a mão levantada. Se você tiver sem microfone, pode teclar. Não era pergunta? Alarme falso? Tá certo. Mais alguma pergunta? O que acontece com os daltônicos? Tá. O daltônico, ele recebe o pulso elétrico do mesmo jeito, tá? Só que ele tem aqui uma mudança nessa transformação aqui do pulso eletromagnético em imagem, tá? A questão do daltônico é que ele confunde. Existem vários tipos de daltônico, tá? Existe o daltônico que simplesmente não enxerga a cor, ele vê tudo em preto e branco, como uma TV preto e branco, ele vê tons de cinza. E existe o daltonismo mais leve, que é o chamado de profundidade, onde existe uma confusão só entre o verde e o vermelho. Eu também tenho um amigo que só vê preto e branco. E a questão está não nessa captação aqui, porque a onda eletromagnética chega do mesmo jeito, tá? Mas sim como que o pulso elétrico vai gerar imagem no cérebro. Tá? O problema está aqui, é um problema mais delicado e não na captação. Tá? Ele simplesmente, ao transformar as imagens, ele transforma as imagens todas em preto e branco, ele não transforma em cores, tá? Ou ele troca a informação que vem com a frequência do verde, ele troca ela para vermelho e vice-versa. Esse é o tipo de daltônico mais leve. O mais complicado, o problema maior está nesse que simplesmente toda a informação de cor é perdida e ele enxerga tudo em nuances de preto e branco. Por outro lado, esses caras eles têm uma capacidade. Como funciona aqueles. Não sei. Nunca vi esse tipo de óculos. Para o daltônico enxergar a cor, nunca vi. Não tenho, nem sabia que existia. Eu vou dar uma pesquisada, tá? Mas nem sabia da existência desse tipo de óculos. Certamente ele muda aí a informação de frequência para alguma coisa que o cérebro seja capaz de codificar. Provavelmente. Eu vou dar uma olhada, não sei te responder. Não sabia que esses óculos existiam. Mas o problema do daltônico não é muito fácil de corrigir por conta disso aqui, né? É como ele processa a informação, tá? Por exemplo, existem alguns cegos, especialmente quem fica cego de nascer, que nasce cego, e que o problema dele não está aqui no olho. O problema dele está daqui para cá. O cérebro dele simplesmente ignora a informação sob formação de imagem. Por isso é tão difícil de corrigir alguns problemas de cegueira. Quando o problema do cego é mais mecânico, está mais aqui no olho,
ele é menos difícil de resolver. Agora, quando o problema está nessa formação de imagem aqui no cérebro, é muito mais complexo. Agora, esse óculos daltônico eu vou ver. Provavelmente ele faz isso, tá? Ele recebe uma informação e transforma em outra, a qual eles descobriram que o cérebro daltônico é sensível. Matheus, depende muito do tipo de daltonismo, tá? Na realidade, aqui você tem um sensor que recebe todos os pulsos, tá? O que ele vai fazer com esse pulso, aí começa o problema da, digamos assim, eletrônica do sistema, tá? Mas os sensores, eles estão aqui, tá? O daltonismo, ele atinge aproximadamente 8% da população. Não é uma coisa tão comum assim. Vamos passar para o número 5. Tá. Aqui, a maior parte da energia que chega nas nossas casas, ela é proveniente de hidrelétricas. Tá? E aí, qual é o processo que tem aqui, hein? Tá? Será que a força das águas carrega baterias? Será que a energia potencial da água é transformada em energia elétrica? Será que a energia potencial da água é usada para criar energia elétrica por um processo magnético? Será que a energia da água é usada para impulsionar os elétrons, empurra os elétrons? Ou será que a energia é usada para arrancar elétrons de blocos metálicos, hein? Vamos ver o que vocês responderam. A maioria acertou. Não, peraí. Foi para a questão errada. Questão 5. 12 acertaram e essa pergunta geralmente gera muita confusão mesmo. Vou fazer um desenho aqui. Existe uma coisa que a gente vai estudar mais no finalzinho dessa disciplina, que é chamada de indução magnética. Tá. O que é esse raio dessa indução magnética que ela tem tanto a ver com o nosso cotidiano? Se você pegar um fio elétrico pelo qual esteja passando corrente elétrica, isso a gente já comentou, tá? Essa corrente elétrica circulando aqui, ela gera em torno do fio um campo magnético. Por outro lado, se você pegar um ímã e deixar esse ímã perto de um fio aí não ligado a nada, você vai continuar não vendo corrente nenhuma aqui nem aqui. Porém, se você começar a movimentar esse ímã, você vai medir uma corrente elétrica que foi induzida aqui. Então, a energia mecânica que você gastou para movimentar esse ímã, ela vai ser transformada em energia elétrica com cargas elétricas circulando aqui. Tá? Tem alguém com a mão levantada? Matheus, pode perguntar, Matheus. Nada? Ok. Tranquilo. O que é a turbina? Tá? A turbina de uma hidrelétrica. Tá? A turbina da hidrelétrica, ela é um mecanismo onde eu tenho um campo magnético
Tá? Desenho muito bom de turbina, né? Eu tenho aqui dentro um campo magnético estático, um campo magnético sem movimento, como se fosse um ímã parado. Tá? Quando a água passa pela turbina e faz isso aqui girar, esse campo magnético que era estático, ele passa a ser um campo variável no tempo, como se fosse um ímã em movimento. E isso induz corrente elétrica. Então, qual é o mecanismo da usina hidrelétrica mais tradicional? Eu crio uma barragem, e aí eu acumulo água a uma altura que não era natural naquela região. Tá? Quanto maior a altura da água, maior a chamada energia potencial gravitacional da água. Então, acumulo energia mecânica, potencial gravitacional, e aí eu libero essa água para passar por um duto que vai levar essa água em velocidade mais alta para uma turbina, tá? Então, o que está sendo feito aqui em termos de energia? Não se cria energia, não se gera energia, energia só se transforma, tá? Ao colocar a barragem, a água adquiriu energia potencial gravitacional. Então, a velocidade com que a água vinha aqui no rio, sendo freada pela barragem, transformou a energia cinética em potencial gravitacional. Quando eu deixo a água fluir por aqui, tá? Quando eu deixo a água fluir por aqui, na medida em que ela desce, ela vai perdendo energia potencial gravitacional, né, chamada EG, e ganhando energia cinética de movimento, né? Ela vai ganhando velocidade, perdendo altura, e aí quando ela passa pela turbina, essa energia cinética é transformada em trabalho de girar a turbina, tá? E aí que vem a mágica, a transformação. A turbina sendo girada, né, rodando aqui em alta velocidade, transforma o campo magnético em variável no tempo, e é esse campo magnético que induz a circulação da carga elétrica. Tudo bem, Caio, sem problema, já está avisado. Tá? Existem algumas outras tecnologias para hidrelétricas. A gente já tem no Brasil algumas que não têm, são hidrelétricas mais modernas, uma tecnologia mais moderna. Como a criação da barragem ela tem um impacto na natureza, ela normalmente cria um lago enorme onde não existia, às vezes isso até eliminou cidades ou belezas naturais. As pessoas aí passaram, né? O pessoal da engenharia passou a explorar rios com alta velocidade, tá? De maneira que eu não preciso criar a barragem, mas eu exploro a velocidade do rio. Isso existe no Brasil. A primeira delas, se eu não me engano, foi a do Rio Madeira, no Tocantins. Eu não tenho mais a figura da barragem, tá? Eu tenho as turbinas aqui, imersas no rio, elas só reduzem, elas têm sempre um impacto ambiental, né? Não tem jeito. Elas não alagam, mas ao passar, né, a água em alta velocidade, ao passar pela turbina, ela vai ter a velocidade reduzida, porque parte dessa energia vai ser usada para um processo como esse daqui. Grande vantagem, que eu não preciso da barragem, não preciso do alagamento, tá? Mas a gente está aí, no geral, usando energia potencial gravitacional da água para gerar a energia elétrica que chega nas nossas casas. Ou a energia cinética da água, né, que vem do próprio rio já, né, mas que no fundo tem a ver com energia potencial. Porque por que eu tenho um rio com alta velocidade? Porque a nascente dele está no alto, então ele veio com uma velocidade alta. Então, no fundo, a gente está sempre transformando essa energia potencial da água em energia elétrica de movimento. Princípio
da energia eólica é o mesmo, só que eu uso o vento para gerar uma hélice, e aí esse movimento transforma um campo magnético invariável no tempo, e isso também induz corrente elétrica circulando. Tá? Diferente mesmo só o processo da energia solar, que aí é muito diferente desse, não envolve nada do gênero. Tá? Perguntas, pessoal? Comentários? Como funciona a energia por calor? Você diz as termoelétricas? O funcionamento mais básico da termoelétrica é o seguinte: eu preciso formar um chamado par termoelétrico. Tá? Eu não sei o que eles estão usando atualmente, mas a ideia é a seguinte: eu pego dois metais com diaposição oposta, tá? Que é uma característica do metal. Né? Então, aqui, metal, vou chamar aqui de metal 1 e metal 2. Tá? Os dois estão aqui, interligados, não estão ligados a nada, nada acontece. Quando eu aqueço uma chama, a ponta deles, né, isso causa uma transformação devido ao contato dos dois, que induz aí a circulação da energia elétrica. O aquecimento dos dois em contato faz com que haja uma transferência de cargas elétricas de um para o outro. Por isso que eu preciso de alguma coisa para queimar. Né? E aí existem algumas usinas termoelétricas que elas são muito menos problemáticas para a natureza, infelizmente elas não são as nossas. Que é o seguinte: eu posso gerar gás a partir do lixo orgânico, queimar esse gás, gerar energia elétrica, aí gerar acaba a gente botando no jargão, é transformar, e o que sobra dessa queima eu ainda posso usar para outras atividades de ventilação forçada, etc, etc. E daí isso aqui não tem quase que nenhum impacto ambiental, pelo contrário, você está usando o gás do lixo. Tá? E, infelizmente, as nossas usinas termoelétricas, como elas foram criadas para emergência, né, a queima é de diesel, ou seja, motor a diesel tocando fogo e aquecendo um par termoelétrico para gerar energia elétrica. Por isso que é tão caro, por isso que é tão poluente. O mais comum nas nossas termoelétricas, desculpa, é carvão. Isso aqui também é muito usado na China, e o óleo diesel também. Tá? Por isso elas são tão poluentes. Você queima de uma coisa ou outra, nenhuma delas é muito boa para o meio ambiente. Né? Tá? A China é um dos grandes emissores, né, ainda de poluição no ar por conta dessa queima de carvão que é muito usada por eles. Eles não têm rios tão caudalosos como os nossos, e aí a hidroeletricidade acaba sendo pouco usada. Né? Nós temos uma fragilidade na nossa matriz energética, que é o fato de muito da nossa eletricidade vem das hidrelétricas. Por outro lado, nós temos a vantagem de já ter uma matriz verde, né? Pouco poluente, tá? O vulcão é muito instável, né? A variação ali da energia dele é muito instável e fica normalmente em regiões não muito fáceis, né? E sem contar que colocar um gerador lá em cima no momento de erupção do vulcão, ele destrói tudo, né? Então
do ponto de vista econômico, não seria muito viável, mas em princípio, sim, ele aquece. Só que você vai, a cada erupção do vulcão, você vai perder aí todo o investimento que foi feito lá na criação do sistema de transformação de energia, né? Isso sem contar que tudo que nós chamamos de vulcão é alguma coisa que já explodiu, tá? Quem estuda vulcões sabe que é o seguinte: você tem uma montanha, tá? E essa montanha, ela de alguma forma tem um canal aqui para o centro da Terra, de onde vem toda essa energia aqui, tá? Quando essa energia fica muito intensa aqui dentro, com gases, como se fosse uma panela de pressão mesmo, muito forte, isso aqui é suficiente para quebrar isso aqui, essa ponta, tá? Por isso que tem alguns vulcões que são até muito bonitos, que eles têm duas crateras, tá? Quando a energia é tão violenta que ela rompe em dois lugares. Mas tem ainda muitos vulcões que não eclodiram nenhuma vez. A energia está aqui, ela flui, mas ele ainda está com o topo, tá? Então, o que nós chamamos normalmente de vulcões são aqueles que já tiveram alguma explosão. Energia hidrelétrica limpa, sim, com impactos ambientais. Toda ela tem, né? A energia hidrelétrica ela tem um impacto no alagamento. As usinas que têm barragem, elas são um pouco mais complicadas, mas ela é considerada limpa até porque ela é renovável, tá? Alguém perguntou da energia nuclear. Érica, energia nuclear de fissão magnética, tá? Quando eu tenho Vamos pensar de novo no átomo. Átomo é composto de um núcleo. Esse núcleo tem prótons e nêutrons. Em torno dele, eu tenho lá a nuvem eletrônica, né, os elétrons circulando. Quanto mais pesado o átomo, maior a quantidade de cargas no núcleo, também maior a quantidade de cargas na nuvem. A energia nuclear, ela provém de um processo que é o seguinte: eu preciso fazer uma fissão, eu preciso quebrar o núcleo do átomo, tá? Realmente partir isso aqui. Daí ele libera uma quantidade de energia muito grande, que vai fazer o mesmo nos átomos em torno dele, tá? Então, ele tem aqui vários outros átomos e todos eles vão sendo quebrados, por isso que é uma reação em cadeia, tá? E isso gera uma energia muito grande, mas tem um problemão, que é o seguinte: existem alguns materiais que eles são naturalmente radioativos, ou seja, eles têm esse processo aí de quebra de núcleo natural, e o mais usado hoje é o urânio, tá? Mas a radiação natural do urânio não é suficiente para movimentar um reator nuclear. Então, o que se faz? Pega-se o urânio e faz um processo de enriquecimento, tá? Então eu vou transformar esse urânio natural em alguma coisa muito mais radioativa do que ele era no início. E aí, o que a usina, né? O que o reator nuclear faz? O reator, ele recebe barras desse urânio enriquecido, elas vêm em umas barras finas e compridas, tá? Que são colocadas nesse reator, e ele faz esse processo aqui de quebrar núcleos e gerar energia. No final do processo, o urânio não está mais tão enriquecido quanto no início do processo. Ele não é mais capaz de botar esse gerador para funcionar. Mas ele voltou ao natural? Não, tá? Ele não voltou ao natural. Ele ainda é muito mais radioativo que o urânio é normalmente. E aí, o que você faz com essa sobra?
que é o chamado lixo atômico ou lixo nuclear, que é o grande problema das usinas nucleares. Esse lixo nuclear, ele é colocado em containers, barris, enche ele aqui, claro que é um processo todo controlado, isso aqui é lacrado, e aí lá no fundo do oceano, em alguma caverna, né, muito usado caverna, ele vai sendo colocado, e isso aqui vai sendo lacrado com concreto. Tá? Em torno dessa área toda concretada, pode ser também uma caixa de concreto, são colocados vários sensores para saber se está tendo vazamento ou não. Se tiver vazamento, tem que corrigir a falha e colocar mais concreto. Então, o problema da usina nuclear não é só a eventualidade de acidentes com o reator funcionando, né? Mas esse resíduo aqui, que em grande quantidade ele vai se tornando muito problemático. Por isso, as usinas nucleares, elas são recomendáveis para regiões onde não existe outra possibilidade, né? Então, por exemplo, você vai lá para uma região super fria, como é a Sibéria, ou alguma área desértica dessas, onde não tem como gerar energia por vento ou por sol, e aí a única maneira de levar energia para aquela região, normalmente são regiões muito frias, é com as usinas nucleares. Tá? Professor, Sim, não é possível enriquecer o urânio. não estou conseguindo te ouvir. É possível enriquecer o urânio de novo? Não. Não sei porquê, mas o processo não dá para reaproveitá-lo. Se tivesse, estaria resolvido o problema, ela não geraria o resíduo. Mas você não consegue reaproveitar o urânio que já foi usado. O Japão usa muito energia nuclear. Eles não têm rio, né? O Japão tem mar, mas tem pouquíssimo rio. E tem muitas regiões frias também. E o Japão não tem muito espaço, porque o problema da geração solar é o espaço que ela ocupa, né? Você pega uma placa solar, por exemplo, ela não é pequena, né? Então, as usinas solares, elas ocupam áreas imensas, né? Você precisa de muitas placas. Normalmente elas são colocadas em região desértica, porque ao colocar a placa você matou o solo embaixo, né? Não tem mais energia luminosa chegando lá, né? E existe um problema que ainda, como a captação de energia, geração de energia a partir do sol, ela é muito interessante, ela é relativamente limpa. Agora, gente, não existe como transformar energia sem ter impacto, tá? Por quê? O que você está fazendo aqui? Você está recebendo energia do Sol. Essa energia do Sol, de novo, vamos voltar para o átomo. Núcleo, próton, nêutron, elétron circulando, tá? O que é o processo da energia solar? A energia do Sol atinge um elétron, tá? E aí esse elétron vai ser arrancado daqui dessa camada e a energia dele pode ser aproveitada diretamente, né? Ou ela vai ser armazenada numa bateria. Normalmente, esses sistemas de placas solares que a gente tem nas casas, né, que algumas pessoas têm nas casas, eles só funcionam durante o dia, porque a bateria é muito cara e não compensa. Então, é uma energia, se você tiver uma casa que ela não tem a energia vindo aí da companhia elétrica, ela trabalha só com a placa solar dela, você só tem energia durante o dia. Né? Baixou o sol, acabou a energia, porque não tem nenhuma bateria acumulando. Ou você vai ter a bateria para acumular e usar fora do período de sol, ou então você não vai ter energia quando não tiver sol. Tá? Problemas aqui.
A eficiência dessas placas solares, ela aumentou muito nos últimos anos. Isso foi um ponto super positivo. Porém, essa eficiência cai ano a ano, tá? De maneira que após 10 anos você precisa trocar não o painel inteiro, mas a parte mais cara deles, que é a parte onde a transformação ocorre, porque você exaure esse material, tá? Na verdade, ano a ano, né, no início a perda de eficiência era de 20%, então depois de 5 anos isso aqui não servia mais. Hoje em dia se já está aí falando em 10, alguns já falam até em 20 anos, tá? Porém, isso aqui é lixo, depois de 20 anos ou de 10 anos, poluente, precisa saber tratar isso. Se tiver a bateria, pior ainda, porque as baterias são a grande pedra no sapato dos carros elétricos. Você pega um carro elétrico hoje e depois de 10 anos você tem que trocar a bateria. A bateria do carro elétrico custa mais ou menos 30, 50% do preço do carro. Então, e se vocês acompanharem, quem está interessado aí no desenvolvimento dos carros elétricos, hoje, os maiores investimentos da indústria estão sendo feitos na questão da bateria. Eu preciso de uma bateria eficiente, com alta durabilidade, não perigosa, é um problema também. Num acidente com um carro elétrico, se a bateria for partida, ela é um problema, ela pode, por exemplo, se um bombeiro chega e joga aquela espuma que eles costumam jogar nos carros comuns quando existe risco de incêndio, né? Eles jogam uma espuma geral para evitar que ocorra um incêndio. Se o carro for elétrico e a bateria for partida, isso pode gerar uma explosão. Então você tem que criar uma bateria que ela não tenha baixo impacto ambiental, alta durabilidade, alta eficiência e baixo risco de incêndio. Por isso, milhões e milhões de dólares vêm sendo investidos todos os anos nas startups que estão aí estão desenvolvendo baterias com essas características e que trabalham no reaproveitamento de baterias. Tem de tudo. Tem empresa que está desenvolvendo uma bateria em que você carrega o líquido, então você extrai o líquido da bateria, carrega ele na tomada, depois joga esse líquido na bateria como se fosse um combustível. Tem uma startup brasileira que está tentando fazer uma bateria que, aliás, é muito promissora com grafeno, exatamente, eu ia falar nisso, né? Mas o grafeno é muito caro. Aparentemente, o melhor resultado, não é a minha área de atuação, né? Pode ser que já tenha coisa mais moderna, mas até onde eu sei, o melhor resultado em termos de eficiência é o do grafeno. O problema é o preço. O grafeno ainda é muito caro. Então, ou o grafeno vai ser barateado, ou alguma solução dessas vai vir. Não tenho dúvida, porque tem muita grana sendo jogada aí, né? Sendo investida em quem está trabalhando nesse desenvolvimento. Mas a pilha recarregável, ela simplesmente tem um mecanismo interno que permite que ela faça o inverso, né? A energia, a bateria, a gente vai estudar isso no semestre com mais detalhes, mas a ideia ali é que você tem um produto químico, né? Que ele tem uma energia potencial química, né? E aí, quando você liga as pontas dela, ela fornece lá o tradicional 1,5 volts, transformando energia química em energia elétrica. A diferença da bateria recarregável é que ela exaure isso mais rápido, mas em compensação ela aceita a inversão. Quando eu conecto ela e carga passa por ela, a energia elétrica que vai passando pela bateria recarregável, ela vai sendo transformada em energia química, e aí depois você faz o inverso, né? Quando ela já está carregada, você conecta ela em alguma coisa e ela transforma energia química em energia elétrica, ela faz o processo inverso. A perda de eficiência na bateria
na pilha recarregável é enorme, tá? Se você pegar uma pilha dessas e testar no multímetro, dificilmente ela dá 1,5 volts após os primeiros usos. E aí isso vai caindo, né? Vai caindo de maneira que, olha, eu sinceramente eu nunca vi nenhum teste controlado, mas eu acredito que o custo de uma bateria de alta durabilidade como a pilha, né, como uma Duracell, e de uma pilha recarregável deve ser muito próximo, tá? Porque a pilha recarregável mais cara é aquela que tem a durabilidade mais alta, e aí só que ela fica com preço alto. Então, é uma coisa que precisava testar. Eu uso pilha recarregável, até porque acho que eu fico com a consciência um pouco mais limpa, mas sinceramente eu não sei o quanto que ela é mais econômica que uma Duracell. Teria que ver isso, fazer um estudo aí bem controlado. Até é um ótimo tema para uma iniciação científica, viu? Testar aí a eficiência econômica de uma bateria, de uma pilha recarregável contra uma bateria, uma pilha como a Duracell, que é considerada de mais alta duração. Acabei de dar ideia para um TG e para um projeto de iniciação científica.